Olá, meus amigos, mais um episódio aqui do Resenha de Casais e hoje a gente tem algumas novidades muito boas. A gente está em 2023 no Estúdios Clube, na mesma casa, uma casa que eu honro muito e também quero falar hoje de algumas novidades. Oi, Graciele. Sim. Tudo bem com você? Tudo ótimo, meu amor. Minha vida. Tudo bem? Tudo ótimo. Quais novidades que nós temos? 2023, portas abertas. Começaremos hoje o nosso programa com patrocínio. Patrocínio da Baxter Seguros, uma empresa de seguros, uma empresa completa de seguro para você, mamães, mulheres. Lá na minha casa, quem cuida do seguro da nossa família sou eu não sei na casa de vocês, então por isso que eu fiz questão de apresentar a Baxter Seguros, inclusive deixar aqui, ó, QR Code para vocês acessarem direto no Instagram da Baxter. É uma empresa completa, seguro de vida, seguro de empresas, que mais, amor? Eventos, seguros de... Em modo geral, é uma empresa completa. Saúde, inclusive quem cuida lá da saúde da nossa família. É você. Sou eu. Aquela mulher dedicada, alimentação. Então, assim... Aqui, ó, vocês possam imaginar. É isso. Acesse esse QR Code, que com certeza tem uma pessoa especializada para te atender, tá bom? É isso, né, amor? Top. Bora começar. 2023 a gente tá, ó, portas abertas. E parabéns aqui para Baxter, que está nos apoiando, que está acreditando nesse projeto, que é um projeto de família, não é? E hoje, cara, olha só, eu tô me sentindo assim na sala de casa, muito de casa. Também. Eu cheguei a fazer algum roteiro, mas eu vou te dizer que não tem quase nada aqui, porque a nossa resenha é muito grande. Então, eu tô aqui muito feliz e muito honrado da presença do Hugo Martins, um cara que já começou pronto e com a sua esposa, digníssima Carla Carvalho. A gente tá na sala, né? É parente, né? E aqui quem vos fala, Daniel Paulo Carvalho e Graciele Neto, host aqui do nosso resenha. Eu quero falar um pouco da Carla. A Carla é empresária, empreendedora do ramo da beleza e do ramo de marketing também. O Hugo Martins, ele tá pronto, como eu falei para vocês. Ele tá pronto. É um cara do marketing, é um cara que hoje muita gente acaba se espelhando naquilo que ele vai fazendo, naquilo que ele vai conduzir, nas palavras que ele vai falar. Então, tenham muita atenção no que esse cara vai dizer hoje para vocês, porque vem muito código bacana, vem muito código pesado. Que honra! Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. A honra é nossa. Verdade. Dani, Graci, que honra estar aqui. Fico muito feliz de ver esse projeto prosperando, né? Vi a concepção dele ali, os sonhos de vocês ali quando falavam do resenha. Isso. E vocês são realidade. Amigo, você acompanhou o piloto da gente aqui. Isso do início. Vocês são maravilhosos, né? Eu tô me sentindo literalmente na sala de vocês, tá? Que maravilha, mas é isso. Você tirou as palavras da minha boca, eu ia falar isso. Amigos, sintam-se em casa, de verdade, sabe? Que é para liberar vários códigos verdadeiros, assim como vocês são. O resenha é isso. Não é para mostrar perfeição, não somos. É para mostrar uma verdade com amor. É o que a gente busca, sabe? É uma verdade com amor. Estamos aqui para compartilhar isso e queremos ouvir vocês, sabe? Queremos ouvir, vamos aqui cutucar mesmo, né, amor? Vamos aqui provocar esse casal, esses dois aqui. Deixa eu falar um pouquinho, porque estava combinado de eu apresentar a Carla. Você apresentou, só para falar aqui para vocês que essa mulher aqui é uma empreendedora em série. Ela trabalha no ramo da beleza, ela trabalha com marketing. É minha sócia, respeita. Eu acho que você está mais à vontade nesse cantinho, eu vou deixar. Você gostou? Primeiro programa que eu tô nesse cantinho aqui, que é minha... Tô sentindo que tá fluindo a Bia que falou, amiga, troca de lado com o Dani, que eu acho que você vai ficar mais à vontade, que eu fico mais à vontade. Eu e a Nina, então troquei. Bora começar, amor? Vamos. Aliás, já começamos, né? Mas isso aqui, vamos focar. A gente, na verdade, eu acabei de ver um depoimento muito bacana de um casal de São Paulo, que eles deram, assim, um sinal para nós de resposta, né? Daquilo que a gente vem plantando na vida das pessoas. E talvez, como eu sempre falo,
não existe nada de forma despretensiosa, né? Você tudo acaba tendo um propósito específico. E quando a gente está aqui falando de casais, falando para casais, falando de faixas de casais diferentes, exemplo, o nosso último programa foi com um cara que você conhece, que é o Sérgio Ponce e a Sílvia. Incrível. Maravilhoso. 38 anos de relacionamento. Então a gente hoje tem o Hugo mais novo, a Carla mais nova, com um relacionamento mais novo ali, algo que vocês estão construindo. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Cara, como é que essa coisa, pós-ano, sei lá, 2015, 2020, 2010 para cá, a gente é dos anos 90, né? Como é que é isso de viver junto, de ter tanta informação junto, de conciliar a agenda junto? Eu acabei de ver isso aqui de vocês, eu falei, vou anotar isso. Como é que é a vida de vocês nesse passar pandemia, trabalho, né? Passar pandemia. Vocês têm uma história fantástica, mas eu quero que vocês inspirem outros casais com a história de vocês, com o que vocês já passaram, com o que vocês aprenderam e aquilo que vocês podem, de certa forma, ensinar para a nossa galera. Você quer começar, não? Ele falou uma palavra certa, a gente está construindo, né? Você até já me chamou de esposa, eu recebo. Mas a gente tem 7 anos juntos, estamos noivos há 3 anos, né? 3 anos, esse é o ano do nosso casamento, em nome de Jesus, amém, amados. Amém, amém. E é isso, a gente está em fase de construção, né? Muita coisa já aconteceu, acho que a gente se conheceu muito novo, eu muito imatura, muito, tipo, querendo a vida, querendo tudo ao mesmo tempo, e ele já sabendo mais do propósito dele, o que ele queria para a vida dele, sempre muito centrado, sempre com muita vontade de honrar os pais, né? De dar uma vida melhor para os pais. Foi assim que a gente se conheceu. E a gente achava antes que a gente era muito parecido, né, Hugo? E éramos mais do que hoje. Muito mais. E a gente hoje vê que a gente é muito diferente. A gente tenta mesclar isso para dar certo, né? Nas nossas agendas e tudo mais, mas... É difícil. Fala da pandemia, como é que foi? Sabe o que eu acho legal, assim, vocês? Vocês realmente são diferentes. Eu vejo isso e conheci vocês lá atrás, nesse iniciozinho, mas a evolução dos dois é muito notória. Isso que eu acho, assim, incrível. Eu vejo incrível no relacionamento de vocês. Porque, assim, um vem puxando o outro. Vocês não são... Não existe aí uma pessoa âncora. Vocês não disputam entre vocês, pelo contrário. Então, isso fez com que vocês mostrassem a identidade de vocês. Sabe? Cada um tem... Vocês, de repente, ali no início, eu quero estar com o Hugo, eu quero estar com a Carla, então vocês foram se perdendo ali no Hugo e na Carla. Hoje não, hoje vocês são de verdade. E se combinam. São diferentes, mas se combinam porque vocês são visionários. Vocês estão construindo um futuro, mas agindo no hoje, no agora, no presente. Eu não vejo a agenda de vocês vazia. Sim, verdade. É difícil. Deixa eu completar com uma coisa, já colocando uma pergunta nesse sentido que você está falando. Vocês têm consciência dessa diferença de vocês, né? Hoje sim. Hoje sim. Têm consciência. Quando surgiu essa consciência, vocês começaram a entender que precisavam aparar alguma coisa ou essa diferença ela vai acontecendo e vocês vão ao longo do caminho aparando? Vamos entender o que era muito igual e o que se tornou diferente, né? Quando a gente se conheceu... É bom para analisar essas coisas que eu não faço ideia. Quando a gente se conheceu, era 2015, né? A gente se conheceu em 2015. Eu estava saindo de um relacionamento longo que gerou um desgaste absurdo, que gerou diversas mudanças na minha vida quando se encerrou. Até tive um outro relacionamento... Eu ia falar isso, o relacionamento não era longo que ele saiu. Então, eu tive um outro relacionamento mais curto, bem mais curto, tipo 4 meses, e eu tava literalmente focado, ele acabou literalmente por conta do trabalho. E eu tava extremamente focado no marketing de rede, e era o momento, tipo, a minha vida ela se divide em algumas etapas. A primeira etapa da minha vida como criança, a segunda etapa quando eu venho a me converter, e a terceira etapa é quando eu conheço o marketing de rede. Conheço não, quando eu começo a ascender no marketing de rede, né? E a Carla, ela veio justamente nesse momento que eu... Cara, essa é a última coisa que eu queria era estar em relacionamento. Última coisa. E eu sempre estava no trabalho, sempre, nunca faltei, assim, alguma atividade do trabalho, né?
E a Carla chegou num dia que eu não tava. E o Daniel Moraes, que era meu patrocinador, né, na Renaudet, ele chegou e conversou pra mim e falou, cara, você tem que conhecer a Carla, mano. Ela é tua cara, assim, você não tem noção. Você tem que conhecer ela. Eu falei assim, cara, mas muito estranho, porque tem diversas pessoas... Não, foi de primeira mesmo. Tem diversas pessoas que passam, né? Quantas pessoas passam por esse negócio? E Daniel nunca tinha me falado isso. E logo depois, quando eu conheci a Carla, ela não sabia que eu já tinha escutado falar dela. E o natural era que ela tivesse escutado falar de mim, porque eu já estava à frente no negócio, né? Cheguei fazendo bagunça. Enfim, e a gente começa um relacionamento num momento onde a Carla era extremamente diferente em costumes, em... Liberdade, a maneira da minha criação. Né? Frequência, ambiência, eu lembro disso. Cara, eu nessa época era um cara que liderava uma equipe de 500 pessoas, 400 pessoas. Você já estava atuando como um líder, né? Já estava atuando como líder. Eu era uma animadora de festa que só queria bagunça. Rebeldinha, né? Rebelde. Eu tinha 24 anos e, embora fosse novo, hoje eu vejo como 24 anos é novo, não tinha essa consciência naquele momento, eu já tinha responsabilidades tão grandes ou até mesmo maiores do que eu tenho hoje. Uhum. E uma cobrança muito grande em cima do meu comportamento. Não assim, qual é o comportamento do Hugo? Mas como eu já era o exemplo para uma galera, não somente as pessoas do meu time, já estava sendo observado por outros times. Para quem não entende do contexto, era uma liderança de vendas, né? Isso. De expansão de uma marca. E naquele momento eu tinha que palestrar muito. Então, assim, eu já tinha sido, de certa forma, em pouco tempo, já estava acostumado com aquela responsabilidade. E eu que nunca tinha tido responsabilidade antes, quando a gente começou a namorar e tava junto, todo esse peso que ele tinha, ele acabava botando pra cima de mim, de tipo assim, olha, eu não posso estar com qualquer pessoa, você não pode chegar em qualquer lugar de qualquer jeito. Uhum. E realmente tinha isso, entendeu? Sim. Foi, pra mim, no início foi meio complicado, mas logo depois eu me converti e eu entendi que realmente seria bom pra mim. Eu ia pra um outro, porque eu não tinha credibilidade, né? Nem zero. E pro negócio que a gente fazia, a gente precisava de muita credibilidade pra ser ouvido. A gente precisava muito ser ouvido. Sim. E aí, essa responsabilidade que ele tá falando aqui que ele tinha, ele acabava colocando pra cima de mim. Uma pessoa que, liberdade pura, tava nem aí pra nada. Dentro daquele contexto, daquela comunidade, éramos como artistas daquela comunidade. Tudo bem, eu não era uma pessoa que era parado na rua, mas todo mundo do time, né? E de outros times conheciam. Mas, assim, minha mãe já foi parada na rua mais de uma vez e tipo, pessoas ficaram nervosas porque estavam com a minha mãe, porque eles eram daquele contexto, né? Daquela comunidade ali. Então, eu já sabia que tudo que ela fizesse iria refletir no meu negócio, que na minha visão era a coisa mais importante da minha vida, que estava transformando a minha vida, a vida dos meus pais. Então a Carla, ela era totalmente diferente, extremamente diferente. Carla, além disso, eu ainda ministrava na minha igreja, eu era ministro de louvor na minha igreja, que também é uma outra coisa não tão... Posicionamento é diferente, né? É muito diferente. Precisa ser diferente. E, cara, assim, no marketing de rede era uma questão mais assim, as pessoas chegam a até idolatrar um pouco, né? Sim. Na igreja é um pouco diferente. Não é uma questão de idolatrar aquele músico ali, mas é uma questão de cobrar aquele comportamento, porque cara, ele tá de frente de uma coisa vital dentro da igreja. Então, e aí, cara, Carla, nada contra alguém que fuma ou que bebe, não sou religioso a esse ponto, mas eu sabia que ela... A vida é totalmente diferente. Que ela ia ser muito difícil para ela conviver naquele contexto. Então, a vida da Carla era uma vida totalmente diferente da minha. Só que a gente era muito parecido, porque eu fui me tornando uma pessoa mais analítica com o tempo, bem mais estável com o tempo, né? Só que naquele momento eu era extremamente comunicativo, né? Engraçado. Quando deu o choque para você? Quando você sentiu assim, caramba... Eu tenho que... Nesse sentido, de todo o contexto que ele passou, provavelmente, pelo amor que vocês começaram a construir ali naquele início, para você gerou um choque. Você falou, pô, eu tive que me converter e tal. Eu acho. Porque provavelmente você não tinha algo adaptado a ele. Você viu nele um valor,
Sim. Que você falou assim, pô, legal, eu quero isso pra mim. E aí falou assim, cara, mas eu preciso entender algumas mudanças internas pra eu querer esse amor pra mim. Então, como é que deu esse choque? Eu vou começar falando de que o que me bateu, assim, pra ficar com ele, e a gente tá falando que a gente era totalmente diferente, né? Mas foi justamente o fato de não ser igual a todos os outros homens que já tinham passado na minha vida. Ele me respeitava, ele não... em nenhum momento ele queria só me usar e me largar. Então, ele agia comigo de maneira diferente. Ele sempre, desde o início... Perdão. Falava sobre casamento. Um homem inteligente, né? O Hugo, ele tem... Era outra coisa. Muita sabedoria mesmo. Muito obrigado. É meu, tá, gente? Fale mais. Mas é verdade. Então, assim, eu falava com as minhas amigas. Esse daí, eu nem posso... eu brincava, né? Esse daí eu não posso machucar. É pra casar, né? Esse é. E era fato que ele era uma pessoa séria, que eu tinha medo de... Muitas vezes eu expelia ele por medo de machucar, entendeu? Porque ele era uma pessoa muito certa, e muito certa. E aí, para eu caminhar do lado dele, eu percebia que eu tinha... Então, por amor, eu fui ouvindo. Por amor, eu fui para a igreja dele. Respeitando. O Hugo parece ter muito mais idade do que você... Realmente tem. Eu sempre escutei isso na vida, assim, com eu já sempre aparentei ter menos. Aí, agora, com 16 anos eu escutava isso. Cara, você parece ter uns 20... Não aparece. Agora eu estou aparentando mais, né? A gente vai engordando, mas eu com cara de garoto, assim, eu sempre tive amizades bem mais maduras. Mas bem mais comportamento, posicionamento, te faz ter esse... Mas é porque o meu pai tem 88 anos de idade. Eu fui criado por 2 gerações diferentes. Tipo, minha mãe tem 68, meu pai tem 88. Então, eles viveram em mundos diferentes. Sim. Né? Então, assim, pro meu pai, era um absurdo sair de chinelo na rua. Gente, um gentleman. O pai dele é incrível. Ele é muito educado, muito. Você fala um pouquinho mais alto, ele já se assusta, sabe? Ele é outra coisa. Então, ele tem referências muito boas. Outra geração, né? Ela pegou meu pai já um pouco mais velho, mas ainda... Claro, eu conheci meu pai, ele já mais vital, né? Trabalhando muito, trabalho muito braçal e tal. Hoje ele é bem mais idoso. E ele só fica essa doçura, né? Então, eu acho que foi exatamente isso que aconteceu comigo. Mas também existe uma questão de quando você está num trabalho de muita projeção, você veste um personagem. Eu não estou falando que isso não é real, né? Eu não estou dizendo que isso não é real, mas eu convivo com muitos artistas... O arquétipo é diferente, né? É diferente. Você precisa se empoderar de um outro tipo de arquétipo. Quando um BBB, ele mostra muito isso. Você está vendo uma pessoa... Você vê uma pessoa que, cara, você tem certeza que você conhece ela porque você acompanha esse artista. A Casa de Vidro também é muito legal, né? Porque você tá ali, você sabe que você tá sendo assistido e você quer passar uma coisa, mas quando ele vai pra casa em algum momento ele fica relaxado, é outra pessoa, né? É a real. Eu vou confessar a vocês que nos últimos anos eu não vim acompanhando, mas realmente, assim, por mudança de posicionamento, a gente precisa entender... E tá atento, né, do que tá acontecendo. Na verdade, eu tive a oportunidade de ver recentemente e entendo que aquilo ali é... Um estudo de gente. Um laboratório de comportamento social, cara. É um negócio muito louco. Eu sempre amei nesse Você acaba juntando pessoas diferentes e, querendo ou não, vão ter sempre alguns insights, vão ter sempre algumas coisas que não se deve modelar, outras que se deve modelar, e você vai seguindo, vai enriquecendo. Porque muita gente de cultura popular vai falar, pô, isso aí é uma porcaria. Mas não, é ter um entendimento além daquilo que está vindo enlatado para você. Tem porcaria junto. Sim, claro. Você entender, filtrar. Entender comportamento. Eu hoje... Eu sou um entusiasta do estudo, né, da inteligência emocional, e isso realmente você começa a entender o pavão, começa a entender a pessoa que é mais tímida, que quer se projetar, mas todo mundo ali entrou com um propósito. O órfão, né? Que o público ama defender o órfão. O BBB só tem 2 defeitos. Primeiro, que ele tem eliminações. Claro, isso aí movimenta a casa e faz o jogo acontecer. Mas existem pessoas que são eliminadas na primeira semana que talvez iriam entregar coisas absurdas. Por exemplo, Juliette poderia ter sido eliminada na primeira semana.
Sim. E ela foi uma das principais personagens da história do BBB. A intencionalidade dela de quando a Lumena vem pra cima dela e ela baixa, senta e fala, me ensina. Gente, se isso não é um estudo pra ela poderia ter sido eliminada. Eu acho que foi o último que eu vi foi esse. Só que, o outro problema é que você vai perdendo personagens ali que talvez fossem importantes para essa observação. E o outro problema é que existe um prêmio. Uma vez que existe um prêmio, as pessoas não ficam ali 100% naturais. Confortáveis. Não ficam. Não é uma casa de comportamento para isso, né? Exatamente. Existe uma competição. Existe um estímulo. É uma competição. Que, na verdade, é um estímulo. É o que rola na audiência. É isso que dá um motivo para que a gente comente aqui, para que a gente fale sobre. Eu gostaria de ver pessoas dentro de uma casa durante 3 meses, sem eliminação, para saber até onde essas pessoas iriam. Como é que elas... Aguentar. Não, agir naturalmente, entendeu? Digamos, eu odeio conviver com o Daniel. Só que eu tenho que ficar 3 meses numa casa com ele. Não existe um prêmio, não existe uma recompensa para isso. É simplesmente porque eu tenho que aprender a lidar com essa diferença. Isso para mim seria fantástico. Mas não é assim, é um prêmio. Mas aí teríamos essa situação. Para a pessoa estar ali sem o prêmio, ela teria que entender que ela está com um propósito. Não, todo mundo ganharia 1,5 milhão. Eles têm recurso suficiente para isso. Beleza. Faturaram 1 bilhão agora. Até porque é um absurdo o cara ganhar 1,5 milhão para vencer o BBB, né? É absurdo. Muito pouco, gente. Todo mundo. Podia ser mais, assim, né? Exclui a ganância. É porque financeiramente é mais, né? Você tem, não é nem pelo mais. Dinheiro, é pela projeção Hoje da pessoa. É mais. Mas se você pegar antes da rede social, a pessoa precisava ganhar o prêmio e curtir aquele minutinho de fama, entendeu? E também não era camarote, né? Então a pessoa, 1,5 milhão era tudo. Gente, mas assim, é igual futebol, né? Na época lá do Zico Pelé, não se ganhava como ganha hoje. Então as coisas vão mudando. O marketing mudou, o marketing tratou de modificar essa relação. A própria televisão. O valor do dinheiro, né? Tudo tratou, tá a gente recentemente perdeu o Roberto Dinamite, né? Falando de futebol, que é algo que eu e o Hugo a gente gosta muito. E eu tava vendo uma fotografia essa semana, cara, de uma peneira lá do São Cristóvão. Roberto Dinamite dando autógrafo, e na fila do autógrafo o Ronaldo. É muito louco, é outro tempo. Então, se a gente for comparar a questão de grana, falar dos anos 80, anos 90, anos 80 é um ano romântico, em que o massagista entrava lá o repórter entrava no ambiente dos jogadores, conversava com o jogador, estava fazendo uma... É um negócio doido. Hoje mudou tudo em relação a isso. 2 assuntos que a gente vai voltar, que é futebol, e mais um que eu gostaria de falar, que é comparando exatamente o Big Brother, é do que a Carla tinha falado. Fala o que aconteceu na pandemia. É de comportamento, né? Tu imagina a gente ficar trancado, porque o Hugo foi a única pessoa que eu vi, provavelmente vocês também, que realmente fez o isolamento. Não, e foi muito mágico, né, gente? Agora você me fez lembrar. Vocês lembram o último lugar que nós frequentamos? Foi a sua casa. Foi na minha casa. Aí eu voltei para casa e entendi que teria ali uma quarentena. Eu também. Vocês saíram da minha casa. Eu falei assim, gente... A Carla ainda foi para casa da Angélica. Porque eu ia fazer um treinamento, né, de maquiagem. A Cida, maravilhosa Cida, amo você. Tava aqui no Rio de Janeiro. E aí, quando ela teve que ir embora, porque a mãe dela ficou mal. Nesse dia a gente tava vendo a TV, dia 17 de março. Foi? Aí a ficha caiu. Então... Eu queria... Tipo, e ele com os pais mais velhos, o desespero. Porque para falar da pandemia, a pandemia ela já vem numa fase totalmente diferente da nossa vida. Né? Já existia uma mudança, assim, muito drástica. Imagina a pandemia, a gente com 1 ano de namoro. A gente não ia ter relacionamento. Não ia ter, não iria acontecer dessa forma. O que aconteceu foi o seguinte, a Carla, ela entendeu esse contexto que eu vivia, né? Eu também, cada vez mais fui entendendo, tive um grande mentor, né, que foi o Roberto Azzolini e a Selma, e o Beto, tipo assim, eu tinha 24, o Beto tinha, tipo, 42, 41, alguma coisa assim. E eles ministravam Casados para Sempre. Ai, que então, delícia. Além de amigos, eles ajudavam muito a gente. Sim. Cara, muito. E o Beto, assim, tirando meu pai, o Beto é o maior espelho que eu tenho de vida. Por quê? Porque eu vi um cara, tipo, eu sei que tem gente que ganha muito mais, mas para meu contexto, um cara ganha 80 mil por mês. Então era um cara de extremo sucesso que eu consegui ver de dentro, tipo,
quais eram as despesas. Os valores quais eram os problemas. Fazer ele chegar lá, entender, né? Que uma pessoa que ganha, tipo, 80 mil por mês tem problemas, pode ter problemas financeiros. Sim. Tem outro tipo de problema que, tipo, o dinheiro não é tudo. E vi também um cara que tem uma história. Infelizmente o Beto não tá mais no Brasil, né? Senão seria mais fácil trazê-lo aqui. Ele tem uma história que ele teve um momento péssimo do relacionamento dele. Péssimo, assim, de tipo... impossível continuar dentro desse relacionamento. E aí, tipo, são coisas que ele mesmo fala, né? Não é um testemunho dele. Tipo, ele, no início do casamento, ele não tinha essa consciência de fidelidade. Então, tipo assim, tinham traições, coisas absurdas, né? Absurdas, e que por conta da conversão dele, né? Que foi, ele recebeu um convite no Projac. O Sandro Rocha tinha um convite do Casados para Sempre, que o Sandro estava brilhando, e ele chamou o Malvino Salvatore, alguma coisa assim, ou alguma coisa nesse sentido, e o Sandro sentiu que, na verdade, quem teria que ser convidado era o Beto. Olha, ele como deu Deus o convite, usa, né? E acaba que o Sandro ajuda a gente, porque o que o Beto ensina pra gente é loucura. E o Beto, tipo assim... deixar fluir. O Beto teve uma mudança, de uma conversão, né? O que é conversão? Você mudar drasticamente a sua rota pro contrário, o vetor contrário. E o Beto, tipo, talvez se a história dele tivesse acabado ali, seria o pior exemplo de marido, talvez, que eu já escutei, mas ele se torna o maior dos exemplos de um marido que eu conheci. Então, assim, eu em 6 anos convivendo com o Beto diariamente, viajando com ele, eu nunca vi o Beto, tipo assim, pensar em cometer alguma coisa contra a esposa dele, pensar em estar numa situação, tipo assim, nessa situação aqui, eu posso estar propenso a não atrair minha esposa, mas tipo assim, ele fugia da aparência do mal. Então assim, mas a todo momento. Uma das coisas que o Hugo sempre falou, como é que é de César? Não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que parecer ser. Então assim, e não era um martírio pra ele, não. Ele literalmente teve uma conversão e aquele problema, tipo, se anulou na vida dele. E o Beto, ele sempre acompanhou muito o nosso relacionamento, porque a gente convivia muito junto, a gente morava no mesmo condomínio, já tinha mudado de Madureira, já tava morando aqui no mesmo condomínio que ele. E minha relação com meu pai, sempre muito complicada, sempre, porque eu era muito rebelde, meu pai também. Então a gente era um batendo de frente com o outro. E o Beto, eu não posso falar muito... Não chama, emociona. Mas o Beto foi um pai pra mim, entendeu? Ele hoje só não é tanto porque a gente tá longe. Mas ele tem essa consciência, que ele é uma referência de pai pra mim. E tipo assim, não era uma coisa assim, senta aí que eu vou te ensinar. Não é isso. É literalmente a convivência... Relacionamento, a intimidade, né? Exatamente. A intimidade e o exemplo que ele é, né? Porque eu falo muito sobre isso, gente. O exemplo, ele não é a forma perfeita de você ensinar. É a única. É a única forma de você ensinar da pessoa ter isso, né? É o exemplo. É você... E você o que você deixa faz, isso nas pessoas, é tipo um legado mesmo. Sim, entendeu? o que você faz fala tão alto que o que você fala, ninguém escuta. Exatamente. Várias vezes ele batia na mesa, falava, mas o que ele era dia a dia então, era, tipo assim, era a resposta. Assim, ele me mostrava onde eu literalmente estava sendo imaturo com a Carla pela minha ansiedade dela mudar. Pra você ter noção, a gente tinha brigas que a Carla, tipo, se ela cismasse sair 3h30 da manhã da minha casa, ela saía. Não, em qualquer momento, eu tava me estressando, eu não tava afim, eu ia embora. E, tipo, minha mãe desesperada em casa, tipo, tem uma menina de 21 anos, que é filha de alguém, né? Tá entendendo? Tem pai, tem mãe, que tá dentro da casa dela e por algum motivo, tipo assim, saía e muitas vezes, cara... sem muita dimensão de perigo, tipo, a Uber tá muito caro. E aí. E aí, tipo. Vai começar a me contar meus podres. Não, tipo assim, Uber tá muito caro. Digamos que tá muito caro. E aí, ela sempre foi muito desenrolada, eu também. Falava assim, cara, tu não faz mais barato, não, lá pra. Vai perder essa taxa aí e tudo mais. Tipo, às vezes a Carla saindo essa hora, tava dentro do Uber sem o aplicativo ligado. Tipo. Só confiando numa pessoa que ela acabou de conhecer. Crianças, não façam como isso. Como ter essa ideia, né? Eu nunca, tipo... Ai, gente, olha, eu falava tudo. Eu andava de mototáxi.
Entendeu? O tempo todo de mototáxi pra não ter que pagar. E eu chegava muito atrasada Proteção no meu de Deus, trabalho. né? Cara, proteção total de Deus, né? Assim, era uma outra cultura de vida, entendeu? A Carla nunca teve medo de morrer. Ela não tinha esse receio. Ela não tinha nada. Assim, mas como o relacionamento com os pais dela também era muito diferente, muita liberdade, tipo, de sair numa sexta e voltar numa segunda sem se comunicar e tá tudo certo, e via que tava tudo certo mesmo. Aquilo tudo me assustava muito, né? E eu falava assim, cara, tem muita coisa pra gente ajustar, porque... E aí as pessoas falam, nossa, mas vocês têm 7 anos, por que vocês não casaram? Ninguém sabe o que a gente passava, entendeu? Sim, era muita diferença. E assim, como é grandioso você ter um mentor. E eu assumi esse papel de querer aprender, né? Foi difícil. Você ser ensinável, você ser humilde o suficiente de saber que você precisa de um mentor, de uma pessoa que está num lugar onde você precisa, onde você quer alcançar, e melhor, quando esse mentor passou pelo que você passou. Passou por uma situação que ele tem como te ensinar na prática, no exemplo, no que ele viveu e o que hoje ele chegou através de superação, através de outros mentores, mentor que seja Deus, que seja uma outra pessoa usada e conduzida por Deus ali naquele momento. Você vê, o Hugo está falando do Roberto como mentor, e o Hugo foi para você e é para você um mentor. Sim. Não, e ainda era o líder dela de trabalho. De trabalho também espiritual. Sim. Porque você, pelo que eu tô vendo aí, você levou a Carla para um ambiente. O que faz... O mentor tem até esse papel de tirar essa ambiência. Porque o ambiente que você tá, ele determina o seu comportamento e onde você vai chegar. Total. Eu vou até um pouco mais longe do que vocês falaram. Eita. Então você imagina o seguinte, cara, o Hugo, temporão, né, em razão do teu pai, principalmente, criado de uma maneira com os limites, né, que a gente normalmente tem, menino, não faz isso, menino, não faz aquilo, a gente escuta não a vida inteira, né? E a Carla vem do outro lado, faz isso, menina, faz aquilo. E aí, de repente, Daniel, meu xará, fala assim, Hugo, uma terceira pessoa, tá? Não foi você. Hugo, aquela menina ali combina muito com você. Que loucura. Por quê? Essa junção, ela acaba trazendo para você um pouco da coragem que ela tem. De meter a cara, de fazer e de ir, de ter a seguinte questão. Cara, eu não tenho medo de morrer. Porque não tá, só está marcado lá no livro dele, lá, não no nosso. A gente realmente não sabe. Mas lógico que a gente também tem responsabilidade. Precisa entender que você não precisa provocar isso o tempo todo. Então, dá menos trabalho, né? É algo que eu vejo assim. Deixa meus anjos em paz. A gente fala de uma junção que ela transcende bastante, porque imagina o que virá de vocês. E ela me mudou, porque eu era mais inconsequente. Claro que dentro desse trabalho eu tive que mudar bastante. Sempre fui ele acabou vestindo um papel que era para poder me influenciar ainda mais. Porque ele era comunicador, tava ali, vocês viam. A gente ia para evento da empresa, eu não sabia nem onde ele tava. Porque ele sempre tava com alguém, ele sempre tava transbordando nas pessoas. Isso. E acabou que ele teve que, aos poucos, né, ir vestindo por vários aspectos, né? Por começar a cuidar dos meus pais, que aí isso já muda. Né? Meus pais começando a ser mais dependentes de mim, por conta da situação da Carla, por conta da situação de trabalho, por conta da idade também me chegando, por conta de ter mudado de patamar financeiro. Então isso tudo, tipo, uma coisa é você administrar R$1.000 por mês, 1.200 por mês, outra coisa é administrar 20. Então, aquilo ali foi um choque muito grande, foi muito rápido na minha vida. E a Carla, o que me motivava nela, eu lembro que a primeira frase que eu falei pro Arthur Antunes, ele dormiu na minha casa, eu falei assim, cara, olha só, eu tô me relacionando com a Carla, ele, cara, abriu o olho assim. Pra você ter noção, era assustador. Uma questão de tipo assim, caraca, mano. Falei, ó, das duas uma. Ou ela vai mudar de vida completamente e ela vai se tornar uma pessoa diferente, ou eu vou mudar de vida completamente e vou me tornar uma pessoa diferente. Ou seja... Fala a frase que você falou. Não, é exatamente isso. Ela vai acabar com a minha vida. E se isso acontecer, ela pode acabar com a minha vida. Porque, tipo, qual era o convite da Carla pra mim numa sexta-feira? Cara, vamos pra Zona Sul aí, cara. A gente compra uma catuaba aí e a gente
Mas vai pra onde na Zona Sul? Na rua, cara. Na rua, pô. Não sei. Na Lagoa. Vamos pra não sei o quê. E eu falando, cara, eu tenho que ministrar no culto de domingo, cara. Tem treinamento no sábado. Treinamento no sábado de manhã. Sábado de manhã. Só que, Vamos tipo, depois. Assim, só que início de relacionamento. Vamos emendar. Imagina aquela paixão assim. Tem energético. E eu tendo que convencer ela, de certa forma, de que aquilo não era meu estilo de vida. E ela podia falar assim, a gente não era nem namorado nessa época ainda. Ela podia falar, tá bom, a gente tava se conhecendo. Ah, eu vou pra lá e você vai pra cá. E literalmente isso acontecia, só que a Carla, cara, ela tem um trunfo, tipo assim, virtuoso. E acredito que a mulher, ela tem esse trunfo, que é a habilidade de se adaptar e de mudar muito mais rápido. Tipo, a mulher A gente é mais flexível. A mulher se torna mãe muito rápido. Muito rápido. A gente vai aprendendo a ser pai. Não sou pai, não posso dizer, né? Mas vai caindo a ficha aos poucos, né, Dani? Sim. Pro pai vai caindo aos poucos. a tomada de decisão, tipo assim, muitos acham que o homem é o tomador de decisão, mas na verdade, quem toma as decisões, o homem propõe, a mulher compra essa ideia e o homem vai lá e, tipo assim, anuncia e banca a situação. Experimenta tomar uma decisão, sua esposa não comprar essa ideia, você vai ver o que vai acontecer. Antes do anúncio tem a antecipação, e a antecipação quem faz somos nós, mulheres. Sim, isso é real. Isso é real. E a Carla, a primeira pergunta que ela me fez sobre Cristo, sobre evangelho, não foi assim, cara, como é que foi o sacrifício? Escuta essa, Rodrigo. Qual foi o sacrifício de Cristo? Não foi Primeira isso. vez que o Espírito Santo falou comigo. Foi com essa pergunta. Eu tava no viaduto de Madureira, morava em Madureira lá na Água Santa. Ela tomando uma Skol Beats e eu tomando um Guaravita. Exatamente isso. Imagina esse cenário, assim, de noite. Eu com o pé esticado, fumando cigarro, comendo Skol Beats. E aí ela fala assim, cara, uma coisa que eu não entendo é por que tem que dar dinheiro pra pastor? Tipo, a primeira pergunta dela. Pra afrontar, né? Vou começar então, a fazer umas Não, na verdade, Não era. Não é pra afrontar. Na verdade, é... Querer entender, Isso era reflexão. Isso era uma objeção de tipo Sim, assim, cara. eu nem começo a ouvir sobre esse assunto. Porque isso Porque eu aqui já não acho me agrada. Porque eu já acho que aí tem um absurdo. Não, porque é o que circunda, é o que vem de fora. Até você ter mais entendimento, realmente são as perguntas que você vai As fazer. informações que você tem na ambiência. Mas, ele sempre teve muita sabedoria pra me conduzir. Porque ele... Logo depois que eu fiz essa pergunta, ele veio e falou assim, tá, mas você quer mesmo saber ou você só tá querendo me confrontar? Entendeu? Então ele sabia me conduzir. E Aí eu falei, eu não, eu Fiz quero uma saber. outra pergunta pra entender o que você minha estava pensando. Entenda isso. Foi por isso que eu fui mudando. Galera, ó, deixa eu cortar vocês, ó. Isso aí, vou te falar, de cada 10, 9 tem dúvida. Na Sim. verdade. Mas é uma algo, verdade. É algo louco. Então, é algo que a gente, de repente, tem que ter uma atenção maior de passar, eu digo assim, esse código mesmo para vocês, porque É uma trava de muita gente. total, de você não ter ali a religião impregnada em você, mas você ter entendimento que às vezes você está só longe por causa de um grãozinho como esse. Então, se você passa a ter esse entendimento, cara, você se abre um pouco mais, e tenho certeza que foi o que você fez. Não, e assim, eu tive ali, eu tinha o conhecimento da palavra, eu podia chegar lá no Pentateuco e começar, não, por isso. Olha, e foi isso que me ganhou, Só porque que- o Hugo tinha essa O que vergonha. adiantaria eu partir com um conceito bíblico, ou espiritual, ou sabe, subjetivo para a cabeça dela? Se eu não tinha esse Não entendimento. tinha esse entendimento. O que eu falei para ela foi o seguinte, eu vou um dia querer te levar na minha igreja. Vou querer que você vá. E eu vou querer que tenha uma cadeira confortável para você. Eu vou querer que, num dia de calor, tenha um ar-condicionado estourando lá. Eu quero que a música não seja aquela música bizarra, com aquele som mal equalizado e tal. Não, eu vou querer que o ambiente esteja preparado pro teu conforto, pro meu conforto. Eu queria que tenha uma água pra você, que tenha um café. Sabe? Eu vou querer que as coisas estejam bem, né? Que estejam bem cuidadas ali. Perfeito. E uma outra questão, eu falei assim, Carla, nesse momento, a gente tá aqui no Viaduto de Madureira, eu tô, cara, te conhecendo. Agora, tem um evangelista lá no pico do Complexo do Alemão, impedindo que alguém seja fuzilado. Ele ali, cara, eu sou um enviado de Deus aqui, cara, eu sou um missionário. Pô, por favor, baixa a arma, a galera respeita. palavra. Pô,
Deus tem um plano para essa vida aqui que vocês vão executar agora. Esse cara precisa se sustentar. Isso aí. Ou seja, embora eu não esteja fazendo a obra nesse nível, eu preciso patrocinar. É uma questão moral. Eu não falei de uma questão espiritual. Quando eu olhei para ela, ela estava chorando. Ela estava chorando. É bíblico, né? Para você crescer, você precisa contribuir. Não tem como, gente. Não tem como. Mas é tão simples. E por que as pessoas dificultam? Realmente, eu quero chegar em um lugar, eu quero estar confortável. Quem vai fazer isso? Para você crescer. Precisa de dinheiro para tudo. Pra tudo. A gente quer chegar aqui no estúdio. A família precisa de dinheiro. É lógico. É o que a gente acaba tendo a noção. Você vai ter um empreendimento novo, vai fazer um negócio novo. Você está empreendendo, você tem que objetivar o lucro, lógico. Mas algumas situações, se você observar só o lucro, você deixa de viver o restante. É isso aí. Se você coloca o dinheiro no primeiro plano, cara, a fluidez não acontece. E quando você fala sobre essa questão, aqui vem muito na minha cabeça sobre a formação de uma rede, como de fato é. E é uma rede. O cara que está no ar-condicionado, recebendo ali uma palavra, ele é responsável por uma rede que foi se formando. Claro. Que não vai ser todo o tempo que você vai estar ali no ar-condicionado. Cuidado. Quando você falou do complexo, eu pensei naquele cara que está lá na África, lá nos confins da Poderia África. ter falado... Em qualquer lugar. Poderia ser o cara que está ali, por exemplo, muitos pastores são responsáveis por casamentos terem sobrevida. Cara, qual é a vida de um pastor? Qual é a vida de um pastor real, tá? Eu sei que tem... Não um pregador de canalice, púlpito, tudo mais, eu sei que tem... Eu sei disso tudo. Talvez até mais do que as pessoas que não convivem nesse meio, né? Mas estou falando do literal pastor. Quando você pensa num pastor, não adianta você ficar pensando num cara que está falando para uma plateia por um tempo ali, com glamour, com um terno, com microfone e tal. Você tem que pensar que o dia a dia desse cara estar dentro da casa que o pau tá torando e tá falando com a minha mãe lá, acamada, e confortando ela com a palavra quando perder meu pai. Isso é pastorear. O pastor Alexandre, nosso pastor, ele tava fez ali o velório do pai da Carla. Ele caminhou comigo no cemitério, ele estava no momento... Ele fez todos os meus gabinetes para me dar entendimento espiritual. Teve cobertura, mas ele entrou em batalha espiritual pela minha vida. Isso é pastorear. Agora tem coisa que ninguém nunca viu, né? Bendita, não vê na frente. Bendita pergunta, né, que você fez, né? Sim. Então, na verdade, é o que você falou, cara, primeira vez que eu fui tocado ali pelo Espírito Santo para me dar coragem de fazer essa pergunta. Ele foi muito mais profundo que isso, porque quando ele falou disso, eu fui perguntar do dízimo, né? E aí, querer entender mais, ele falou, não é dos 10% que eu vivo. Não é dos 90% que fica comigo que eu vivo. Eu vivo dos 10%. Entendeu? Porque o que é de Deus pra minha vida é o que eu vivo. E aquilo me tocou. Tipo, caramba, como assim? Ele dá 10% pra igreja, aí ele vive do restante. Não, ele vive dos 10%, porque ele tá plantando no mundo espiritual e coisas que Deus tem pra fazer pela gente, que é o sustento de cada dia. A gente tem vivido isso. Isso aí. Né? Que basta cada dia ter o mal. Só ele pode dar. Eu não tenho medo de ficar sem roupa. Eu não tenho medo de ficar sem comida. Eu não tenho medo disso. Não tenho, porque Deus é sustento. E Ele sabe exatamente o que você precisa. É a fidelidade. O amor não está no dinheiro. A gente entende que a gente é sustentado por Deus. Por isso, dentro do que eu recebo, tudo vem dele. Eu devolvo uma parte. E se tu não tiver com esse entendimento, a melhor coisa que você pode fazer é não dar nada. Não tem problema. Porque senão... Tem que ser no entendimento. Porque não é a questão do papel. Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Não, entendeu? Isso é uma questão de entendimento. Porque o dar com alegria é esse dar que ele quer. É esse dar do entendimento que vem do coração. É esse dar. Você pode dar R$1 milhão sem alegria e não valer de nada. Não valer de nada. Mas a questão é a seguinte, isso foi a primeira pergunta dela, assim. E você vê que a Carla era aquela pessoa que não tinha medo de nada e tal. Agora é a pessoa que não tem medo de ficar sem vestir, que não tem medo. Eu joguei esse medo que era uma responsabilidade para uma coisa que é em Deus, entendeu? Ela virou uma chave. Isso aí. E o que sempre me motivou a estar com a Carla nos momentos mais difíceis, que a gente teve momentos muito difíceis, momentos que ela teve momentos difíceis por minha culpa e vice-versa. O que me motivava era a evolução da Carla. A Carla nunca sai de um problema
principalmente comigo, sem estar muito melhor. Ela vive intensamente o problema. Todos os problemas são grandes, não existe problema médio, né? Não existe problema médio. Todos eles estressam, mas ela vale a pena. Vale a pena. Tipo, vale a pena estar naquele problema com a Carla, porque ela sai extremamente evoluída daquela situação ali. E a Carla, assim, ela tem uma habilidade de aprender as coisas absurda. Eu observei isso a primeira vez que eu observei foi quando comecei a ensinar a Carla a tocar bateria. No primeiro dia, ela estava fazendo movimentos que pessoas fazem em um mês. Aí eu fiquei assustado com aquilo assim. Claro, aí saía do exercício, não tinha disciplina para fazer, mas quando ela ia para condução, ela fazia, cara. Colocava o bumbo ali no tempo certo, a caixa no tempo certo, não parava o contratempo, falava, cara, que bizarro. Aí fui ensinar ela a fazer algumas notas no violão. Eu não toco tão bem violão quanto eu toco bateria. Uhum. Eu falei, Carla, eu vou te ensinar algumas notas aqui, e a pestana, que são notas mais difíceis, vou deixar para outro momento. Não quero aprender. Aí ela começou, ela trocava as notas com dificuldade, mas sem aquela dificuldade do iniciante. E aí eu fiquei pensando, falei, cara, naquele dia que eu falei dessa situação do dízimo, ela me ensina com a vida dela, ela tem muito mais ousadia com Deus do que eu em relação a essa questão. Ela é muito mais desprendida que eu nesse sentido. Ela provavelmente começou a falar inglês dessa forma, ela começou a maquiar dessa forma, claro, ela teve uma grande professora, mas muitas pessoas fizeram o mesmo curso, entendeu? Então, ela não trabalhava com marketing, eu fiz faculdade de marketing, mas eu vejo que a Carla, sem perceber, ela é uma pessoa da profissão e não se considera como, porque ela, cara, mas eu não fui pra faculdade. Aí eu fico lembrando de todo... A gente realmente tem conhecimento, porque eu vejo, né, em tudo que a gente faz, todo o resultado te mostra, né? Você sabe a árvore pelo fruto dela. Sim. Se tá tendo fruto é porque tá dando certo, né? E aí... Eu fico lembrando das pessoas que se formaram na faculdade, eu falo, cara, muitas delas não executam o que você executa. Cara, mas isso, Hugo, talvez seja talvez não. Isso são rótulos. A gente não pode... Eu tive, na verdade, digo assim, não uma discussão, uma peleja com meu pai. Meu pai também tem bastante idade, tem 87 anos, sobre um determinado assunto, sobre, aliás, esse assunto. Do que considerar o cara que fez uma faculdade ou o cara que é ali um autodidata, o cara que... E aí, na verdade, se você tiver um entendimento para o meu pai, para um cara que nasceu lá em 1940, sei lá, até mais, é muito considerado a questão do diploma. Isso sempre foi muito considerado. E apesar do meu pai não ter se formado, porque eu cheguei a fazer uma pergunta para ele até respondeu assim, pai, se você tivesse que fazer alguma coisa, o que você faria? O que você faria? Ah, filho, eu acho que eu teria me formado. Eu acho que é uma coisa que eu gostaria de ter feito. Aí ele falou assim, mas essa questão de você se formar, de você ter ali um diploma, ela te bloqueou para outras coisas que você quis fazer? Aí ele pensou e tal. Eu falei, olha, porque ele acaba considerando o conhecimento através do reconhecimento. E nem sempre o reconhecimento ele vem baseado apenas no conhecimento, no conhecimento catedrático, quando eu estou falando de você ter passado por um banco de faculdade e tudo mais. A gente conhece, e eu dei esse exemplo para ele, o nosso Silvio, que nunca fez faculdade e sempre foi um cara da vida, Sim. sempre foi um baita de um negociador. O Flávio Augusto, que é um cara que a gente conhece de muito resultado, como muitos outros. Pessoas que pegaram ali uma grande habilidade para fazer, colocaram em ação. De repente, a gente fala muito da mudança de comportamento, da educação, da geração de renda através da educação. E às vezes não precisa ser uma educação catedrática, para eu ter resultado eu vou precisar estar sentado na Academia Brasileira de Letras. Não, você não precisa. Eu digo assim, você tem que olhar esses caras, ter admiração sim, porque eles estão ali, cara. Um cara que senta ali numa nave para ser um astronauta, o cara tem que ter muito conhecimento e prática para isso. Mas entenda o seguinte, a habilidade que você recebeu,
do conhecimento que alguém teve ali, a capacidade de te passar. E você aprender num dado momento a monetizar aquilo, cara, é educação. Uhum. E a educação, ela vai transformando nessas bases. Não que eu seja contra a questão do ensino tradicional. Não. Mas eu hoje, se tivesse que sugerir algo para o nosso ensino tradicional, seria você colocar ali doses de empreendedorismo no ensino médio, cara. Digo no ensino médio porque você prepara a criança não para ser empregado. Se ela quiser ser empregado público, tudo bem, não tem problema. Mas é dizer que não tem só esse caminho. Que você, em vez de ser empregado, você pode gerar emprego para outras pessoas. Então eu vejo hoje, depois de algum tempo estudando, lendo e entendendo o comportamento das pessoas, e vejo que isso, cara, isso aí salva. Quantas pessoas hoje desejam ter uma habilidade, fazer essa habilidade que de repente já está lá num dom, fazer essa habilidade frutificar. Falta uma matéria, falta um professor nas escolas, um professor, o dono da escola. Olha, é isso aí. É muito simples. Você não precisa contratar mais um, você não precisa buscar no mercado, mesmo que ele não tenha didática. Sabe? Porque se ele tirar um tempo na semana, ele já vai acrescentar muito ele não tem na vida dos didática. alunos. Porque observar esse dono dessa escola já seria o suficiente. Por que eu digo isso? Se a aula de empreendedorismo for dada por alguém que não empreende, vai continuar a mesma coisa. Eu cansei de ter aula na faculdade. É isso que eu ia falar. Meus professores dando aula de gestão de negócios e que nunca tiveram um negócio. É por aí. Nunca tiveram um negócio. E aí... Boa parte, tá? Sim, claro, óbvio. Tem grandes professores que têm negócio e tal. É porque Aula de organização e método. Organização e método. Aula de organização e técnicas comerciais. Como assim? É só uma grade mesmo, curricular, que está lá, que precisa ser dado através de um livro. E muitas crianças não enxergam isso aí na prática. Uhum. Eu vejo assim a idade de 14, 15, 16 anos, 13, 14, 15, 16 anos como fundamentais ali para essa mudança de chave. Porque se você recebe isso de casa como base da tua educação, com 13, 14, 15, 16, com certeza a tua cabeça ela vai mudar no sentido de uma escolha até de profissão. 14, 15, 16. É onde você está ali, é a esponja máxima. É onde você absorve tudo. E você normalmente sai dali sem saber o que você quer fazer da vida, né? Porque você não é preparado para isso. Aí já tem que fazer uma faculdade. Tipo, se tivesse um trabalho ali, alguma coisa para ela fazer, algo que desenvolvesse a habilidade que ela já tem, acho que seria muito mais fácil, né? Para ela escolher uma faculdade e aí sim ver o que ela quer se tornar. É algo imposto. Eu vejo muito como algo... Exemplo, nós nos conhecemos num ambiente de puro empreendedorismo, né? Uhum. E eu vinha de uma escola... Que é loucura para muita gente, tá? Sim, eu vim de uma escola totalmente catedrática, no sentido de, cara, você vai estudar, você vai advogar, você vai prestar uma consultoria e você vai ganhar para isso. Sim. Não que isso seja ruim, aliás, isso é ótimo, assim como continuo fazendo. Mas quando você começa a enxergar valores nas pessoas de diferentes opiniões e de diferentes classes sociais, comportamentos, você fala assim, cara, olha só, o que está aqui para nós é ouro, no sentido de possibilitar qualquer pessoa de qualquer setor, de qualquer ambiência ou qualquer cidade, seja interior, seja campo, seja cidade, cara, qualquer pessoa pode ter acesso, desde que ela queira, que é uma transformação de dentro para fora. Você entender que você pode empreender a partir do zero, como muito hoje se vende na internet, negócios que começam a partir do zero, mas precisa ter um ambiente educativo muito forte
para que realmente tenha essa mudança. Uma boa leitura para você que quer começar a entender é o livro Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Excelente leitura. Foi o primeiro que abriu minha visão. Exatamente, a minha também. Apesar de eu vir de uma família de empreendedores, de empresários, o Daniel não. A casa dele é diferente. Totalmente diferente. Concurso público, estudar para ter um bom emprego. Bancário. Bancário. Na minha família, não. Meu irmão mais velho foi bancário, meu irmão do meio foi bancário e eu fui bancário. O Robert Kiyosaki vai falar que os homens mais sucedidos, né, as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, fazem negócios e todo o restante procura um emprego. Procura um emprego. E na minha casa, exatamente, era o contrário. Nós já estuda para você abrir um negócio. Estuda para você em casa já não era nenhum dos dois, era autônomo. Para você gerar emprego. Abrir negócio com CNPJ, de ter algo físico. Então, assim, e esse livro também abriu a minha mente até para essa questão de você gerar renda de uma forma escalável, de uma forma mais inteligente e para o mundo atual, né? E sair da roda dos ratos. E na verdade, eu queria, dentro desse assunto, falar um pouco, aliás, perguntar a vocês da visão do hoje nesse sentido, do mundo mais digitalizado, da gente vendo tudo. Vocês como sócios, né? Porque hoje vocês são sócios. Eu queria muito falar da tua visão, sabia? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Porque o que acontece? Quando eu entrei nessa empresa, né, que eu conheci o Hugo e comecei a fazer marketing de rede, eu saí, eu era animadora de festa, ganhava meu salário, final de semana, eu sempre corri atrás das minhas coisas desde novinha. E talvez por conta do meu pai, dele ser autônomo, né, taxista, meu irmão é taxista, hoje meu sobrinho é taxista, fazer o próprio horário, eu gostava dessas coisas, assim, eu tinha essa visão. Mas eu minha única carteira assinada, a única vez, foi ser animadora de festa. E quando eu conheci esse modelo de negócio, a visão do Hugo, que era muito impressionante de crescimento escalável e de renda residual. Eu li todos esses livros, mas o entendimento sobre renda residual e sobre o fato de querer deixar algo que os pais dele, os filhos, os netos, todo mundo poderia se beneficiar se caso acontecesse uma coisa com ele, em nome de Jesus não vai acontecer, era muito grande. Então, até o meu comportamento e tudo que eu fazia girava em torno de, caramba, ele tem uma visão que eu preciso seguir. Eu vou estar bem. Eu sempre gostei de coisa boa. Entendeu? Sempre gostei de coisa boa. E eu sabia que ele tinha esse entendimento de para onde ele estava indo. As estratégias iam acontecendo no caminho, né? A gente aprendeu muito no caminho, mas ele tinha uma visão e ele direcionava quem estava com ele. Sempre foi assim. A influência dele é muito forte. Ele está num lugar e aonde as pessoas estão gera movimento. Você sabe disso, gera movimento. Então, isso me levou a querer ter negócios, a entender. E muitas vezes sem entender, dar o passo, porque ele estava direcionando, entendeu? A Influence, que é a empresa que a gente tem hoje, é um sonho que ele teve uma visão há muito tempo atrás, e eu não entendia, foi no meio da pandemia. E eu, como maquiadora, amo maquiagem, só que aí fechou tudo. Eu não podia maquiar ninguém, todo mundo de máscara, não tinha evento, não tinha nada. Fui fazer curso online para o pessoal que estava fazendo muita reunião, né, e precisava estar bem vestido, né, e em casa, de alguma forma precisava da maquiagem, era a maneira que eu consegui ganhar, mas eu não conseguia escalar. Ele fez um lançamento comigo. Ele fez um lançamento mais com 2 outras amigas maquiadoras. Fiz isso no orgânico, sabe? Marketing impregnado na veia. E dali... Uma cliente, onde eu trabalhava também num salão de beleza com mega hair, ela me indicou uma amiga dela que morava nos Estados Unidos para eu ajudar ela no Instagram. Porque eu já tinha feito o Instagram delas, da dona do salão, né? E fazia também de uma profissional que trabalhava lá, que é a Cris, para Louro. E aí, foi isso, né? Ele falou assim, aí tem negócio. A gente sentou, montou uma proposta e ele viu muito além. Ele falou, a Influence, gente... Ali nasceu o nome, ali nasceu tudo. E ele falou, a Influence vai ser sustento para nossa família. Entendeu? A Influence vai ser a base para o nosso casamento. Então, é uma empresa familiar hoje, mas que eu sou totalmente o lado criativo, doido do negócio. Busco as estratégias também, mas eu penso muito no visual, em como a gente vai atingir na comunicação. E ele tem essa visão muito clara. A gente tinha um cliente que a gente falou,
ele teve uma visão... se você não fizer isso, você não vai conseguir continuar com a gente. Realmente isso aconteceu. Ele passou para uma dentista... Ela é dentista ou estética? Porque tem algumas áreas que você pode se formar e ela fazer harmonização facial. Você precisa fazer um podcast. Tipo, muito fora da curva. Cara, porque ela nem acreditou, sabe? Não, você precisa fazer um podcast. E ele tem essa visão. Às vezes é até difícil passar para as pessoas. Eu caminho porque eu tô do lado dele, eu sei que vai dar certo. E dá, e sempre dá. Mas ele tem essa visão da influência. Eu até queria que você falasse da influência, o que ela é pra gente hoje. É porque isso aí não dá para resumir. Porque vocês me perguntaram qual foi o melhor momento de vocês. Eu falei, foi a pandemia. Né? Que é uma parada bizarra de falar, né? Como casal foi. Ainda mais pra um casal que já se separou, né? A gente já se separou. A gente ficou 3 meses separados na época de Cancún, que a gente ganhou uma A Carla sempre começa pelo fim, né? Isso pra corte, né, Rodrigo? Gente, perdão. É porque ela sabe onde tá. Falei que eu não sabia fazer corte. É sempre melhor que o começo, que ela vai lá, pega, faz esse loop. Um dia na minha casa, o Hugo olha pra mim e fala assim, você quer ir pra Cancún comigo? Aí eu falei assim, que? Tá louco? A gente vai pra Cancún. Como assim, cara? Tu tá doido? Do nada. Na minha cozinha. Não foi do nada. Tinha uma premiação da empresa. Eu enxerguei que dava pra atingir essa... Mas do nada você enxergou isso. Premiação. Essa visão que me assusta, entendeu? Eu enxerguei que era muito difícil chegar. E aí, tipo, uns 3 meses antes eu falei, caraca, cara, eu tô analisando aqui a minha rede e eu vou chegar. E não era Cancún ainda, era Punta Cana. Eu falei, era Carla, Punta Cana, é verdade. Eu cheguei assim, desesperado. Falei, Carla, cara, eu vou bater duplo diamante, mano. Ela, como assim? Tipo assim, o que aconteceu? Alguém entrou? O que aconteceu? Eu falei, cara, eu vou bater, a gente vai pra Punta Cana. E aí, a gente tinha, sei lá, cara, uns 3 meses de relacionamento só. Não. Fevereiro, março, abril, maio. 4. Não, março. Começou em fevereiro. Março, abril, maio. Tá, mas a gente se conheceu e começou a conversar em dezembro. De quando eu entendi que eu atingi, não quando eu atingi. Tá. Mas aí... Pode ser assim, Carla? Não, pode ser, né? Não, tipo assim, que parece pouco tempo, mas pra gente era uma eternidade. Era menos do que 3 meses. Meu Deus. Era menos, porque eu entendi isso, tipo assim, lá pra fevereiro, pra março, foi bem antes de atingir. E aí, a gente foi caminhando, eu fui trabalhando muito, a gente não trabalhava junto, assim, né? A gente só era namorado, né? Trabalhei muito, só que ela sempre foi um apoio muito forte, emocional pra minha vida, porque ela não era o motivo pelo qual eu tava empreendendo, eram os meus pais. E se ela fizesse alguma coisa que atrapalhasse esse objetivo, cara, eu não queria pra minha vida. E as nossas brigas eram muito intensas, porque tava dando choque. A Carla se converteu nessa época, mas assim, não é o suficiente, né? Isso não é o suficiente, porque isso aí é pra salvação dela, mas isso não tira a incompatibilidade, né? Então eram mundos extremamente diferentes e ela sempre ela sempre foi muito rebelde no sentido de tipo, cara, por que essas coisas têm que acontecer? Por que tem que ser assim? Tem que ser assim? Questionando sempre tudo e às vezes eu tinha que trabalhar, mas eu tinha que parar tudo e por horas ficar debatendo sobre um assunto e tal. E aí chegou o momento que eu atingi esse nível. No dia que eu atingi esse nível, na premiação, eu entendi que não dava mais, que não tinha mais como a gente ter esse relacionamento. Não me pergunte por quê. Não sei se é porque depois da guerra, assim, tipo, você fica exausto, você fica reflexivo, tu fala, cara, esse relacionamento não vai pra frente, não vai acontecer, cara. Ainda mais agora, que aí minha responsabilidade vai triplicar. Ele pensava muito no negócio e não atrapalhar ele, né? Ele tá me acendendo. Não vai dar e tal, aí a gente terminou. Só que a gente terminou e ela continuou convivendo ali no negócio porque ela trabalhava, né, lá também. E foi sinistro porque muita gente se envolveu no meu relacionamento e tudo mais. Só que quando chegou a viagem, tipo, isso foi maio, foi, na verdade, junho, na verdade, né, que a gente terminou. A viagem seria em outubro. Então eu tinha que mandar a documentação lá pra, tipo, no máximo final de agosto. E a gente já estava esse tempo separado e eu não conseguia aceitar ir para essa premiação sem a Carla. Ainda que a gente não estivesse namorando.
A gente nunca, tipo, se ligou, cara, vamos se encontrar, tô com saudade de você. Junho, julho e agosto separados. Separado mesmo, tipo assim, se não... A galera zoando já no palco, na apresentação, falando, e aí, Hugo, vai levar quem? E me catucando, eu falei... E aí, tipo assim, aquilo tava definido. Só que a minha gratidão por ela, falou, cara, apesar disso tudo, pode ser que eu estrague a minha viagem, vou levar minha ex pra minha viagem. E aí, quando eu falei, Carla, assim, eu não vejo sentido de não ser você. Acho que você construiu isso comigo. Gente, olha que lindo. Olha que lindo levar a ex. E pouquíssimo tempo junto, né, também. Olha que lindo. Falei, cara, 10 meses de trabalho muito intenso, entendeu? Ele trabalhou muito. Aí as amigas dela, tipo assim, reconhecimento dele pelo que você fez e pelo que... O trabalho maior foi dele mesmo, Sim, eu tava mentalmente ali. Mas pelo que você fez da vida dele, né? Porque tudo bem que vocês brigavam e tudo mais, mas o quão forte era esse sentimento, esse amor. Lindo. Eu falo assim e parece que, tipo assim, eu era superior a Carla. Eu tô falando que dentro desse contexto, daquele trabalho, na liderança, no contexto de eu ser uma pessoa que tinha um ministério de louvor e tal, desse contexto a Carla não tinha como trocar. Só que eu aprendia muita coisa com ela e ela me ensinou muita coisa, me influenciou em várias outras áreas, diversas outras áreas. E eu falei, não, cara, vai ser a Carla. Conversei acho, com o Beto, ele também concordou, alguma coisa do tipo, e as amigas dela falavam assim, cara, mas isso é um golpe. E primeiro ele me ligou, eu falei, não vou. Isso é um golpe dele, isso aí é pra ele te... Não vou. Isso é pra ele te usar de troféu. Falei, cara, tipo assim, eu sabia qual era a minha intenção. Pra usar de troféu, eu de repente levaria uma outra menina que eu estivesse conhecendo ali, né? Seria um troféu. Caramba, o Hugo foi lá, ainda a Carla tá sofrendo, ele tá lá em Cancún. Não. E aí foi muito tenso porque a gente começa essa viagem de Cancún separado, ela sem querer, tipo, olhar na minha cara. A gente, quando foi buscar o passaporte, a gente nem se falou direito. Gente, que bizarro. Não, e ela, tipo, botou na cabeça que eu tava fazendo dela de troféu. E, tipo, com certeza... Foi mais 2 semanas pra eu entender se eu ia ou não. Falei, ai, gente. Com certeza essas amigas, e sempre tem as pessoas que se envolvem no relacionamento, né? E isso é muito, muito complicado, cara. Sim. Porque a gente não tem contexto. E a gente voltou lá, tá? Imagina se eu não vou. A gente não tem contexto quando você... Assim, Por isso que é muito sério você falar do outro. A gente falou sobre isso hoje de manhã. Eu falei pro Daniel sobre... Cara, se não é para edificar, por que o ser humano abre a boca para falar do outro? Total. E ainda que a Carla faça algo que realmente não é legal, será que ela faz 100% tudo que não é legal? Será que eu não consigo pegar algo que a Carla... faça de bom. O que a Carla faz de bom? Por que eu preciso olhar o que ela faz de ruim? A gente tem uma atração pelo negativo, né? Mas a gente precisa se educar. Mas por que isso? Porque a gente sempre foi um casal muito exposto. Como no marketing você convive com muita gente, na igreja você convive com muita gente. Muita gente acaba sabendo da direito de falar, de tal, te dizer o que é certo, o que é errado. E a Carla sempre teve esse... Assim, se tem uma coisa que eu não errei no meu relacionamento e a Carla errou, foi que a Carla, por não ter... Às vezes ela não sabia como argumentar logicamente. Então ela chegava e levava esse problema para alguém para tentar muitas vezes não saberia. Que era um corte. O problema que você leva é um corte, não é o conjunto, né? Então, assim... E a pessoa não tem o contexto. Não tem o contexto. E outra, uma coisa assim, a pessoa quando ouve aquele corte, ela te olha como unidade. Tá ali naquela... Cada um é uma pessoa ali, né? E tudo mais. Mas com o contexto... Ainda mais se esse corte a Carla vier chorando. E assim, ela é muito, muito expressiva, muito intensa. Então é o desespero da alma. Cara, porque realmente, ele sempre foi muito bom de argumentação. As coisas que ele fala têm lógica. Mesmo quando eu acho que eu tenho 100% da certeza do que eu tô falando, eu tô certa. Só que aí ele consegue falar as coisas, eu falo no final, não é possível que tá errado. Porque ele raciocina as coisas diferentes, né? E eu procuro zelar pela razão. Tipo, se eu tenho a razão, cara, eu não vou perder. Não vou perder. Então, Chato! Eu não vou perder. Não vou gritar, eu não vou me expor, não vou fazer coisas irreversíveis. Você faz o quê? Cara, eu não sei te explicar, não. Ele é extremamente frio. E ele vai lá e ele vai te provar que você tá errada. Mesmo quando você acha que você tá certa. Aí você fala, tudo bem. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, então, sobre isso.
Aliás, alguns recados. A gente está chegando ao final. Ai, gente, pode ser dobrado? Horas, pelo amor pode ser dobrado esse podcast? Pode ser dobrado o tempo? Porque parte 2. Vamos falar algo sobre isso. Eu, ultimamente, aliás, isso é aprendizado de vida, tá? A gente vai ficando um pouquinho mais experiente, tal, vivendo as experiências, a gente vai entendendo o seguinte. Cara, eu não quero vencer nenhuma discussão. Nunca mais. Eu prefiro ter essa argumentação de fazer olhar. Mas é muito ruim para um casal você ter vencedor e vencido. Você perde no total, no final das contas. Você acaba perdendo. Se a gente imaginar o quanto tempo e quanta energia a gente acaba gastando para algo para saber quem está certo e quem está errado. Então, é algo que eu extraí exatamente do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, não queira ganhar nenhuma discussão. Se você entrou numa discussão, se você ali tem uma razão, você pode ter a razão mais genuína, você pode na tua mente estar certo. Usa da empatia, se coloca no lugar da outra pessoa. Entenda assim, cara, ela tá ganhando na cabeça dela, eu tô ganhando na minha cabeça. Vamos fazer o seguinte, olha, vamos mudar a prosa dessa conversa. Eu acho que é o melhor que a gente vai fazer. Mas porque você é um cara racional. Para uma pessoa emocional, isso é impossível. A gente tava falando, né, sobre arquétipos e pensando o quanto que a gente mudou. E hoje ele é um cara muito mais emocional do que antes. E eu tenho usado muito mais sendo racional no negócio. Olha só, mas isso chega. Mas talvez assim, Daniel, tu é racional. Eu nem sempre fui assim. E ela sabe disso. Sim. E é algo assim, que se fosse realmente para acontecer, cara, a gente já não é para estar junto há muito tempo. Verdade. Há muito tempo. Verdade. A vida da gente não teria o milagre que a gente vive todos os dias, que se chama Manuela. Sim. Falou isso hoje. Linda. Foi um favor de Deus. Então, se eu fosse levar exatamente para o emocional já falou para eu meter o pé várias vezes. Uhum. Que é o normal de um casal, de pessoas diferentes. Então, por isso, quando a gente enxerga vocês, duas pessoas diferentes realmente que fazem a coisa para dar certo, para acontecer, é um pouco de você nela e um pouco dela. Que hoje a gente dissecou, tipo assim, quais eram os problemas, né? Uhum. Mas, resumidamente, o que aconteceu foi que, até porque a Carla tinha 21 anos, né? Nessas histórias todas, ela tinha 21, 22 anos. Novíssima. E a gente venceu essa etapa. Decidiu progredir, decidiu se ajustar, né? Eu fui mudando muito, falei, cara, eu preciso cada vez mais me desenvolver para isso, até que chegou o ponto que todo investimento nesse sentido da vida da Carla começou a retornar muito, porque ela passou a ser uma pessoa que conseguia me salvar e me mudar, me transformar, até porque ela começou a ter outras vivências, né, natural, por mais que a gente fique junto praticamente todo o tempo, a gente sempre trabalhou junto, sempre aprendeu nas mesmas coisas, né? A pandemia foi essa questão, eu estava num momento fragilizadíssimo, porque meu pai com 80 e poucos anos, nem lembro quanto ele tinha quando começou a pandemia, com problemas de bronquite e tudo mais, eu não queria de forma alguma ser a pessoa que, cara, não é culpa de ninguém se tu passar Covid e tal. Mas, cara, se meu pai tivesse falecido de Covid naquela época por uma imprudência minha, porque eu conseguia trabalhar de casa, 100%. Gente, foi um ano literalmente em casa, sem sair. Era compra, farmácia. Tudo. Tudo. E eu só consegui passar por isso porque a Carla topou essa vida comigo. E a gente não morava junto. Então eu fui pra casa dos pais dele, né? A gente sempre ficava um pouco lá, um pouco cá. Mas você também fica isolada. Porque eu falava assim, Carla, olha só. Fiquei. Se você vai passar a quarentena, era pra ser 15 dias, né? Sim. Você vai passar a quarentena aqui em casa? Não queria travar a vida da Carla. Vai passar a quarentena aqui em casa? Ela falou, não sei, posso, porque é o seguinte,
Se você não vier agora... Você não vai vir mais. Enquanto você, tipo assim, não tá tendo convívio com ninguém, você não vem mais. Mas não era uma questão impositiva, era uma questão lógica. Sim. Não dá pra eu estar aqui guardado com meus pais e depois entrar uma pessoa que tá convivendo fora. Ela, não, tudo bem, então eu vou agora. Eu falei, então, aí segundo problema, se você entrar, você não sai. Então é melhor você decidir. Não, é amor, né, amor? Mas eu achava que eram 15 dias. Entendeu? Porque também não adiantava. Ela sair porque ela ia querer sair e voltar. Sair e voltar não tem sentido. Só que, cara, esses 15 dias aí, os noticiários, vai ser um mês, vai ser... Eu fiquei exatamente 6 meses direto até sair pela primeira vez. Perdemos amigos, né? E de cara, perdemos amigos. Muito assustado. E, cara, eu só consegui... Eu não tenho um reflexo negativo da pandemia mental. Tipo, eu não desenvolvi nenhuma doença psicossomática, nada. Claro, a gente fica mais ansioso, legal, mas... E só foi possível porque, cara, por mais que eu ame meus pais, conviver por meses com pessoas de outro mundo, né? De outra situação, de outra idade, de outra geração, chega um momento que por mais que você ame, você começa a não dividir a sua vida 100%. Tem coisas que, se eu falar pra minha mãe, olha mãe, eu tô pensando em deixar esse ganho aqui, vou começar a empreender nisso aqui, vou... Cara, ela vai pirar e vai falar, não, ela não vai conseguir me ajudar. Então a Carla, ela veio para dentro desse contexto, a influência nasce aí, a nossa admiração, que acho que é a base de todo relacionamento. Aumenta muito. Eu percebi que os casais estavam se separando na pandemia e a gente estava, tipo... Crescendo. Mais unido. E ali eu falei, cara, literalmente, eu não tenho dúvidas que toda essa loucura que aconteceu no início, de ter outros valores, outras paradas e tudo mais, era um projeto de Deus. Até porque, cara, eu não considero que eu fiz nada da vida da Carla. Eu só... Ele influenciou e Deus agiu. Eu só apresentei a ela uma vida com Cristo. Eu só indiquei esse caminho. Eu nem estava tão forte espiritualmente naquele momento assim. Ela acabou me deixando em alerta, né, por conta de tudo que isso aconteceu, e acabei me alimentando mais espiritualmente. Mas o único que é capaz de gerar uma mudança interna, uma mudança, sabe, profunda na cerne da pessoa... De fumar. Gente, isso não é... Isso é espiritual. Isso é só o Espírito Santo. Você sai de um vício pra nojo. Eu acho que eu nunca falei pra Carla parar de fumar. Ninguém nunca falou. Ninguém nunca falou. Nem na igreja, ninguém nunca me falou isso. Eu simplesmente orei. Eu achava que não convidava. Olha só, e foi mais racional possível. Porque eu vendia perfume e uma pessoa que fede cigarro não combina com alguém que vende perfume. Começou a minha decisão racionalmente. E eu orei para que Deus tirasse isso de mim. E eu acordei e um dia, eu já tava, eu fumava um maço por dia. Eu já tava deixando aos poucos, um dia me deu vontade, eu fui fumar o cigarro do meu pai, que eu sempre roubava cigarro dele. Eu fui na janela fumar, olha, me deu um nojo. Eu falei, eu não quero mais isso pra minha vida. Me deu nojo, enjoo mesmo. Espiritual, gente, quem convence é o Espírito Santo daquilo que é ruim ou não pra você. Não tô falando que isso tem que ser ruim ou não pra você, sabe? Mas essa é a maior habilidade da Carla. Tipo, se ela decidir por alguma coisa... E acabou. Acabou. E isso me faltava. Eu sempre racionalizei muito essa mudança. Então, eu vou parar. Então, como é que eu vou parar de fumar? Qual a estratégia para eu começar a parar de fumar? E a Carla não, foi lá e parou. Isso com o tempo, a gente percebendo essas diferenças, a gente foi percebendo que tinha uma sociedade ali. Uma sociedade onde, legal, eu consigo enxergar estrategicamente... Eu consigo fazer, mas ele sabe para onde ir. Exatamente isso. Então, a gente não é sócio porque a gente é noivo. A gente é sócio porque ela é a melhor sócia que eu posso ter. Isso é verdade. Ele também é melhor. Entende? Não dava para escolher o outro. É a pessoa que eu mais confio e é a pessoa que completa minhas habilidades. E que, por experiência de vida, por mais que venha a ter alguma resistência para alguma visão minha, acaba comprando e potencializando essa visão. Esse é meu relacionamento com a Carla hoje. E eu entendo que projetar a Carla é me projetar, ainda que eu não seja exatamente aparente nessa projeção. Tipo, a Carla como maquiadora não tem um dedo de um empresário por trás e tal. Como não? Pro mercado, não faço questão disso. O meu planejamento e tudo que eu faço só dá certo porque ele me indica.
Porque uma hora eu acho que eu quero uma coisa, outra hora eu acho que eu quero outra coisa. Ele consegue me centrar e falar assim, não, Carla, eu te conheço, você quer isso. Eu falei, é verdade, eu quero isso aqui. Então, tipo assim, se não tivesse ele na minha vida, de verdade, metade, menos que isso, metade do meu resultado não teriam acontecido. Não teria acontecido, não teria esses resultados. Eu e o Graciela, a gente construiu muita coisa nesse sentido, né? Entre acertos, erros, e a treta é essa. Como diz o meu amigo Alex, o BO são esses, cara. Isso acaba rolando mesmo. Você vai mudando o teu caminho, você vai absorvendo aquilo que realmente importa e aquilo que te acrescenta com o tempo. O tempo ele vai te dando aí o remédio, vai te dando as orientações. Deus ele vai se mostrando ao longo desse caminho, e a gente também não pense vocês que disso, né? Existe empreender em casal. Não é algo muito simples, não. Jesus, pensa bem. Não é algo simples, mas realmente eu hoje poderia ter a melhor sócia que eu poderia ter. Sim. Entendeu? Nesse sentido de que... Eu acho que na mesma intensidade de difícil é a intensidade de bom. Exatamente. Saber o que... Você cresce, é a pessoa que mais te desafia na vida, gente. Vocês lembram que eu falei assim, ó? Não significa que a Carla era menor que eu. Sim. Por exemplo, a Carla era animadora de festa infantil e eu era o líder de uma equipe comercial, palestrante e tal. Então, logicamente, as experiências que eu vivo são maiores, né? Na lógica. Só que a Carla, quando era animadora de festa infantil, ela fazia a festa dos filhos do Luciano Huck com a Angélica. A festa de uma celebridade, uma hipercelebridade. Então, ela me ensinou como conviver com essas pessoas, como lidar com essas pessoas. Mas ensinou assim, cara. Por exemplo, os Imperiais Diamantes. Eles eram celebridades dentro do negócio. A primeira coisa que a gente fazia quando via um Imperial era... E aí, amigo, tudo bem? Não sei o quê, muito obrigada, aprendi isso com você, não sei o quê. Vamos tirar uma foto. A gente tentava ser o mais próximo possível da pessoa para absorver. Vou tirar uma foto, a Carla baixou meu braço e falei, Carla, mas isso aqui é minha profissão, eu preciso disso. Ela, não. Você quer conviver com essa pessoa para aprender com ela. Serve. Sabe? Vai servir a ela, vai modelar ela. Sabe? Isso se aí. diferencia. Isso porque, você imagina, é natural que você entre na casa da Angélica e queira, de alguma forma, tirar uma foto ali, ou sei lá... Mostrar imensa admiração de uma maneira... Tentar grudar nela, ou tentar grudar no filho dela e tal. E a Carla me mostrando assim, cara, o negócio é muito, muito além. Você vai ser muito mais importante se você tiver preparada, por exemplo, se eu tiver um isqueiro no bolso e no momento da criança soprar o bolo, todo mundo, gente, cadê? Não tem isqueiro, não tem... A Carla puxar do bolso e fazer assim. Muito mais interessante do que ficar paparicando a criança. Entende? Se você ser interessante, não interesseiro. Exatamente. Então, não que seja errado, tá, gente, tirar foto com famoso. Inclusive, a gente acabou de tirar foto com um famosaço. Mas eu não tinha intenção alguma de conviver. Ele não é do meu nicho. Ele é só uma pessoa que eu admiro. É só um jogador que eu admiro. Mas se é uma pessoa que você admira, de verdade, eu pego isso pra mim. O que eu posso fazer para realmente ser importante para essa pessoa, para conviver e aprender com ela? Ela montou eventos que eram importantes, que talvez o aniversário de, sei lá, 1 ano, 2 anos, da filha do Luciano Huck, talvez fosse o maior evento da vida dele. Entendeu? E ela participou dessa concepção. Então, para resumir, a Carla, quando a gente monta a nossa agência de marketing, e a gente começa a cuidar das pessoas, e a gente começa a entregar, a gente, por exemplo... O nosso marketing pessoal, ele está muito parado e dos nossos clientes estão andando, né? A gente poderia ter concentrado tudo isso, nos transformar em marca. Isso que vai ajudar a gente. Nos transformar em marca, aumentar o nosso branding e aí por isso ter cliente. Talvez fosse até o certo, mas não começou assim. Começou com a gente se dedicando desde a pandemia a empresários e pessoas que estavam desesperados, não sabiam o que fazer, nunca tinham feito uma postagem adequada no Instagram, por exemplo. Todo mundo migrando muito forte para a internet e as pessoas que tinham seus negócios totalmente físicos falando assim, meu Deus, o que eu faço? E a Carla, ela é literalmente o seguinte, ela é a alma da minha estratégia. Então, pensem no seguinte agora, até para a gente fechar o nosso programa. Imagina a vida sem a Carla, Hugo. Impossível. Não é... Eu não vivo sem ele, não. Quando é o casamento? Eu acredito que
o cartório já vai marcar já para esses meses, já, porque a gente fica dependendo da data do cartório, né? É uma questão de um mês, talvez. Uau! E sabe aquela coisa que você talvez esteja esperando, aquela centelha? Eu acho que vem depois. Porque eu recebi essa palavra do próprio João, né? Do João Ricardo, que não falou para mim diretamente, mas falou para a Mari e para o Gustavo sobre isso. Aliás, sobre a Mari e o Gustavo, eu tenho que dar um recadinho para vocês aqui, que eles vão pegar aí 2 mesezinhos de recesso deles, eles precisam fazer as atividades deles empresariais, que eles estão dedicados, e precisaram aqui também chamar um outro host, que na verdade a gente já conhece, Gabi. A partir do próximo programa, vocês vão ter a oportunidade e honra de estar aqui com o Gabriel Bolian e a Gabi. Eles vão ser hosts da resenha? Nesse período que... Ficaremos morrendo de saudade, tá? Gustavo e Mário daqui a pouco estarão de volta. Verdade. Estarão de volta. Foi algo... Mas são bons reservas, hein? Eles botaram... Não é? Gabi. Bom demais, cara. Gostei dessa ideia. Gabi. Mas é legal, daqui a pouco a Nina nasce. Vai acontecer. E entra, viram mais 2 pessoas, mais um casal. Sim. E é legal fazer essa rotatividade. A gente tem uma liberdade aqui no Resenha para isso. A gente não tem nada... Aí foi lindo o projeto, gente, de vocês. É incrível. Que ideia incrível. A primeira vez que você me falou, eu fiquei assim, caramba, como é que isso vai dar certo? Como é que vai ser? Eu gostei, achei boa, mas eu fiquei... Dividir, né? Mas com umas 2 casais. Mas vai ser mais gente aí. Cara, incrível. É lindo. É lindo mesmo. Parabéns. Mas a gente acredita muito nisso. Histórias conectam. Histórias nos ensinam, sabe? Histórias. Nós somos movidos aqui. Quanto que vocês nos ensinaram hoje. Inclusive, pessoalmente aqui, a mim. Nossa, vocês me ensinam demais. Muito bom. Engraçado, sempre falo isso. Maravilhoso. Amei. Inspiração, musa. Amei. Sabe o que é legal? A gente compartilhar com as pessoas o que a gente vive no nosso dia a dia. Sim. Porque são amigos de sentar à nossa mesa de casa. Sim. Somos amigos de frequentar, de falar com a tia. De tomar café. De tomar cafezinho, sabe? Somos esses amigos. E compartilhar aqui no Resenha, na nossa casa, isso não tem preço. E muitas vezes, assim, a gente também conversa muito sobre negócios, conversa sobre vida, mas a gente acaba não dissecando algumas coisas, né? Verdade. Acaba não dissecando e por mais que a gente se conheça desde esse momento que eu conheci a Carla, te conheci praticamente quando eu conheci a Carla, né? Isso. Então a gente tem essa caminhada, mas a gente nunca conversou, talvez vocês nunca... É a primeira vez que eu escuto a história de casal de vocês, de verdade, é a primeira vez que eu escuto. Sim. Então, realmente a gente sabe da conexão, sabe do que rola, sabe daquilo que ainda vem. Então, quando a gente fala assim, do casamento em si, e eu naquele dia lá que eu estava com você, eu escutei muito atentamente, eu falei, cara, olha só, é muito bom a gente ter alguém que venha de fora, porque na verdade é um toque ali especial que o Papai do Céu chega e dá pra gente. A gente às vezes não tá esperando. A gente não... cara, a gente não enxerga. E aí quando falou pra Mário, cara, que legal de escutar. A gente se sentiu muito abraçado num ambiente muito, muito bacana. E principalmente quando recebe algo nesse sentido. Aquele dia foi muito legal para mim, com certeza para eles também foi. Sabe o que eu lembrei agora também? Você foi responsável da gente estar aqui. De certa forma, né? Nesse estúdio, que foi você que apresentou. No estúdio, sim. No estúdio do Resenha tá aqui nesse estúdio. Verdade. E hoje, um dos donos do estúdio, ele vai ser o nosso host. Olha isso. As coisas são... Cara, as coisas são... Se conectam. Por isso que eu falo muito, Hugo, sobre a ambiência. Sim. A galera que vem falando com a gente, a galera que vem comentando lá no Instagram, no TikTok. A gente tem colhido depoimentos assim, cara, absolutamente fantásticos de pessoas, de casais que desejam aqui estar conosco. Então eu falo para vocês, cara, mandem as suas histórias, conectem conosco,
que é muito bom a gente colher um material que a gente precisa falar o que vocês precisam ouvir. Histórias que vocês, de repente, ainda não passaram ou histórias que vocês já passaram e que precisam impactar outros casais. Compartilhem o nosso canal, compartilhem para o máximo de casais, de mulheres, de homens que ainda não casaram, mas que estão aí procurando. Uma amiga sua que tá te contando um problema no relacionamento dela, pega um podcast que você assistiu aí, que acha que vai ser bom pra ela, manda. E o que eu tenho pra dizer pras pessoas é o seguinte, se você tá passando por um problema no seu relacionamento, mas você vê evolução constante... Desiste não. Não desiste. Não. Total. Porque em algum momento eu investi tempo e energia até pra Carla sair de depressão, por exemplo. Foi. E ela já foi a pessoa que já estendeu a mão e segurou e me puxou de uma também. Né? Em quebras de negócio, em falências, e em momentos que, sim, a Carla estava brilhando, vibrando, e ela foi essa pessoa que talvez alguém podia julgar, cara, não é possível que essa pessoa seja uma pessoa boa para você. Quantas pessoas não devem ter falado isso aí? A Carla não é para você. É a pessoa que literalmente estava comigo nas piores fases da minha vida. Todas as vezes, ele falou, né, das minhas amigas que acontecia muito, pra encerrar. Todas as vezes que acontecia isso e que eu realmente tinha vontade, como você falou, de chutar o balde de ir embora, uma das coisas que ele me ensinou era de botar na balança o quanto de coisa ruim tem aqui. Aí você vai lá, olha tudo isso daqui. Agora, o quanto de coisa boa tem? É isso daqui. Essas coisas boas valem a pena passar por isso? Então... A balança mental. Isso é uma balança mental. Porque ele vai mudar, porque ele vai ser... Gente, pega a situação que tem hoje. E eu falei isso no Tudo Pode Mudar, acho que o Rodrigo vai lembrar. Sempre que eu tenho um problema com a Carla e eu fico com muita vontade de terminar meu relacionamento, eu sempre deixo pra terminar amanhã. Sou muito bom em procrastinar algumas coisas, então que seja pra alguma coisa útil. Me larga então, cara, você quer terminar, não dá mais, tudo bem, termina amanhã. Rompe amanhã. E aí sempre vai renovando isso, entendeu? Porque uma noite de sono, ela muitas vezes é uma cura. Né? E é isso que eu queria dizer. Não deixe o sol sobre a sua ira. Como é que é? Isso aí. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. É isso. Arrasou. Amo, meu amor. Arrasou. Desculpa eu ser chata, tá? Mas é o amor da minha vida. Mas, falar uma coisa aqui com vocês. Relacionamento tem que ser uma unidade. Quando você vive um relacionamento em união, vou exemplificar aqui, um saco de laranja. Tem ali várias laranjas. Quando você vive um relacionamento em união, você tira aquela laranja e tá tudo certo, não vai fazer diferença, você consegue tirar aquela laranja. E acabou. Quando você vive em unidade, você faz de todas aquelas laranjas um suco, você não consegue tirar mais. Sabe, quando o seu relacionamento, é claro que eu tô falando de um relacionamento que não tem problemas de violência. Isso aí. É um relacionamento sadio, é um relacionamento, porque também a gente não pode banalizar e achar que relacionamento é descartável. Sim. E também eu não tô aqui julgando você que tá aí, sabe, que tem um relacionamento que você já tentou, você já fez de tudo. Não é esse relacionamento que eu tô falando. Eu tô falando de um relacionamento, Hugo, Carla, que hoje você briga e eu não amo mais. Gente, amor é uma decisão. Sim. E tudo suporta, né? E tudo suporta. Amor não é aquele sentimento, hoje tá doendo, amanhã não tá doendo, eu brigo. Não, amor é uma decisão, de você tomar uma decisão de amar todos os dias a pessoa que você tá. Você deu um exemplo, amanhã eu faço, amanhã eu termino, amanhã. E também tem momentos que você fala assim, só hoje, por hoje. Sabe? Por hoje eu vou fazer e por hoje eu vou amar, amanhã toma a decisão de novo. Por hoje eu amo de novo. É isso, sabe? Porque quando você tem um filho, seu filho te aborrece, briga com você, você deixa de amar? Você não termina com seu filho, né? Você termina com seu filho, você deixa de amar? Não. Ele tá muito com chato, seu relacionamento você deixa assim? E eu falo isso demais, gente. Eu amo a minha filha. Amo. Mas ela vai... Cara, sabe por que a gente... viver a vida dela. Sabe por que a gente vive esse milagre nesse sentido da Manuela? Falar muito dela, eu fico logo... Pega o coração. Tanto eu quanto ela, tanto eu quanto Graciele, a gente sempre pensa assim, nossa, para enxergar mais longe, eu sempre me apoiei nos ombros dela. Então eu estou parafraseando Isaac Newton, né, que ele fala, cara, eu enxerguei mais longe porque eu sempre me apoiei em ombros de gigantes.
E, na verdade, eu acho que para eu enxergar mais longe, eu sempre me apoiei no ombro dela. E eu acho que eu também sempre dei esse ombro para ela, nesse sentido, da gente enxergar o amanhã, de poder dormir, como você falou, acordar e olhar assim, não, cara, vamos fazer, vamos só por hoje, tentar mais um dia. E a cumplicidade, né, cara? Acho então isso realmente, hoje a gente acordou e a gente falou assim, cara, a gente, na verdade, tem tudo, a gente precisa de pouquíssimas coisas. Uma delas, o nosso milagre está aqui. Aliás, acordou hoje assim, daquele jeito. Eu acordei. Ela acordou. E a gente fala assim, fica se questionando, cara, a gente tem absolutamente tudo. A gente tem aqui fonte, a gente tem aqui a nossa casa. Então, o que está vindo adiante, a gente não está enxergando hoje, mas vamos continuar apoiando um no ombro do outro para continuar crescendo e enxergando mais longe juntos. E o maior projeto de Deus é a família, né? Não tem base de tudo. Se solução para relacionamento fosse o divórcio, não existiria o terceiro casamento, né? Porque você vai lá, se divorciou, aí você encontra uma outra pessoa e se divorciou de novo. Então, cara, sabe que a solução da vida... É o casamento, gente. Exatamente. Não tem jeito. Para de ser desobediente, é isso. Vamos nessa. Meus amigos, nossa, Amém. Que prazer estar aqui com vocês. Muito prazer bom. O nosso. Semana que vem a gente vai ter aqui Gabi. Isso, próximo. Com vocês. E acompanhe-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente tem Face? Nem sei. Tem Facebook, a gente tem Face. Tem tudo. Tem TikTok, tem tudo. Pessoal, até a próxima. Beijo. 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 Valeu, Rodrigão.